Pronta. A palavra está aqui no esboço, está aqui no meu caderno que eu estudei hoje, estudei essa semana, trazer para os irmãos. E eu tenho uma palavra que está no meu coração. Meu Deus! Essa semana o Senhor falou comigo. Na verdade, eu ia preparar essa aqui, o Senhor falou no meu coração para as semanas seguintes. Eu estou sentindo a direção de falar um pouco sobre isso hoje. Eu não vou falar, eu sinto que é a direção do Espírito Santo de Deus. Vocês querem prosperar aqui? Esses dias nós estamos ensinando e falando sobre prosperidade. E eu falei muito esses dias, né, essas últimas ministrações. Falei muito sobre o que impede você de prosperar. Muitas vezes impede a sua prosperidade. Eu falei muito sobre libertação. Você se libertar de algumas coisas que impedem você de prosperar. Hoje eu ia falar sobre promessas de Deus na sua vida. Há muitas promessas de Deus para que você possa prosperar. Amém. Vamos ler algumas aqui? Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: existem muitas promessas de prosperidade. Olha só. Primeiro abre nossa Bíblia lá em Isaías capítulo 1, versículo 19. Tem citado muito esse versículo durante esses dias aqui. Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha que interessante. Põe outra versão aí. Diz aí, Isaías capítulo 1, versículo 19, o profeta diz assim: se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor dessa terra. Tem outra versão que diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então olha só, aqui o Senhor ele está dizendo que nós quisermos e nós ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu quero fazer uma pergunta para você: você tem comido o melhor dessa terra? O que ele está querendo dizer com comer o melhor dessa terra? Ele está querendo dizer: você tem desfrutado do melhor dessa terra? Responda para você mesmo: você tem desfrutado do melhor dessa terra? Do melhor que há nessa terra? E aqui Deus está dizendo uma promessa. Deus está fazendo uma afirmação e está fazendo uma promessa. A promessa é: se vocês quiserem me ouvir, a promessa é: comereis o melhor dessa terra. Essa é a promessa. Você vai comer o melhor dessa terra. Mas tem uma condição. Qual que é a condição? Se nós quisermos. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Outros irmãos, vou repetir. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Amém. Amém. Olha só, se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Mas aí o Senhor está falando, uma afirmação que o Senhor está falando é: se você me ouvir, se você me ouvir. Então deixa eu te falar uma coisa: para você ter prosperidade, para você prosperar, para você crescer financeiramente ou prosperar à maneira de Deus, você precisa ouvir o que o Senhor tem a dizer. Você precisa ouvir o que o Senhor está falando. Olha para o seu irmão e fala para ele: Deus está sempre falando. Deus ele está sempre falando. Todas as vezes que você parar, que você quiser, você pode ouvir Deus falar, porque Deus está sempre falando. Agora, Deus tem várias maneiras de falar conosco.
Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visões, Deus fala através de anjos, Deus fala através de profetas, Deus fala através até de uma mula, Deus fala através das circunstâncias, Deus fala de várias maneiras, mas existe uma maneira que é muito simples e que é a maneira que Deus mais fala conosco. Então eu falei que Deus fala conosco de várias maneiras, só que falei uma. E essa é uma das mais importantes. Deus fala conosco através da palavra. Olha para o seu irmão e fala: Deus fala através da palavra, através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus fala conosco a maneira mais tradicional, a maneira mais simples, a maneira mais fácil de você ouvir Deus falar com você é através da palavra. Então Deus está falando: olha, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, se você parar para ouvir o que Deus tem a dizer para você através da palavra, e você ouvir, e você obedecer, o ouvir aqui ele tem dois sentidos. Ouvir aqui ele tem o sentido de você ouvir Deus falar, mas também tem o sentido de obedecer. Então ele está falando: olha, se vocês quiserem e obedecerem o que eu tenho a falar, vocês vão comer o melhor dessa terra. Amém. Então obedecer também é importante, porque muitas vezes nós queremos prosperar, mas nós não queremos obedecer. Então para você prosperar, você tem que obedecer, ouvir aquilo que Deus está dizendo sobre você e para você. Para prosperar a maneira de Deus, você tem que colocar em prática aquilo que Ele diz. Por isso que Ele está falando: se vocês quiserem, porque é uma escolha sua. Você pode não querer. Você pode continuar vivendo da maneira como que você acha, da maneira como você quer. Mas se você quer prosperar a maneira dele, você tem que ouvir o que ele tem a dizer. Porque depois eu vou entrar sobre isso. Tem pensamentos errados aí na sua cabeça. Porque muitas vezes você só quer que Deus faça você prosperar, mas você não quer ouvir Deus. Eu quero prosperar, Senhor, mas não quero ouvir o que o Senhor tem a falar para mim. Não tem como. Não tem como você prosperar se você não ouvir Deus. Tem uma maneira bíblica de você alcançar a prosperidade na sua vida. Mas se você não ouve o que Deus diz, que Deus já deixou registrado para mim e para você, não tem como você prosperar, porque você não está ouvindo a Deus. Então a primeira coisa que você precisa saber é, anota aí: antes de eu querer prosperidade, eu tenho que querer Deus. Esse é o primeiro segredo para você prosperar. Antes de você querer prosperar a maneira de Deus, antes de você querer a prosperidade, você tem que querer Ele. Você tem que querer a Deus. Eu vi um pastor testemunhando, e ele falou que ele cuidava de uma igreja. E ele estava feliz cuidando dessa igreja. Tinha lá a igreja pagava um bom salário para ele, a igreja tinha dado uma casa para ele morar, a igreja tinha, às vezes a igreja bancava todas as despesas da família dele. Quando ele precisava fazer alguma coisa em algum lugar, a igreja, ou participar de alguma conferência, alguma coisa, a igreja ia lá e bancava para ele, comprava roupa para ele, para a mulher. Ele estava muito feliz nessa igreja. E aí um dia Deus falou para ele: olha, eu não quero mais que você fique nessa igreja, agora eu quero que você seja um pregador itinerante, eu quero que você vá pregar em outras igrejas aquilo que eu tenho falado para você. E aí o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus e ele obedeceu. Ele foi. E aí o que aconteceu? Ele teve que sair de lá da cidade onde a igreja estava, ele teve que ir para outro lugar. E ele teve que depender de Deus. E aí o que aconteceu? Esse irmão
começou a passar dificuldades. Por exemplo, ele mudou de casa, a casa que ele, por conta que agora ele não tinha mais um salário, ele ia viver pela fé, e teve que mudar para uma casa bem pequenininha, 3 cômodos. E aí, as contas muitas vezes atrasavam, porque tinha vezes que ele tinha oportunidade de pregar em outra igreja, e às vezes as igrejas chamavam e não davam, e aí começou a atrapalhar as contas dele. E aí um dia ele estava lá com muitas contas, muitas despesas, contas para pagar, já não, ele tinha que fazer uma escolha, ou ele pagava a conta, ou ele comprava roupa para os filhos. E aí ele pegou e foi orar e falou com Deus: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, porque eu obedeci ao Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor mandou eu fazer, o Senhor mandou eu ir, eu fui, mas olha, lá na igreja que eu estava muito melhor do que hoje. Lá na igreja que eu estava, olha só, eu tinha uma casa boa, a melhor casa que eu já morei na minha vida. Olha, lá na igreja que eu estava, eu tinha o meu salário todo mês, minhas contas estavam em dias. Lá na igreja que eu estava, meus filhos andavam bem vestidos, agora não andam. E se o Senhor não se importar, eu gostaria de voltar para aquela igreja. E aí o Senhor falou para aquele pastor, falou: olha, por isso que você ainda não está prosperando. É por isso que você ainda não recebeu além do que você recebia lá. Ele falou: por que, Senhor? Eu estou entendendo, o Senhor obedeceu ao Senhor. Ele falou: você obedeceu com a mente, mas o seu coração ainda está lá atrás. Você obedeceu parcialmente, porque você ainda tem vontade de voltar e continuar a viver a vida que você estava vivendo. Você não me obedeceu por completo. O dia que você colocar o seu coração na minha promessa, naquilo que eu declarei, que eu determinei para você, aí você vai começar a ver. E aí ele mudou a ideia. Ele começou a se focar somente naquilo que Deus ia. E aí, irmãos, o ministério desse pastor deslanchou. Esse pastor é um dos pastores mais admirados no meio de todo mundo evangélico. Ele já partiu com o Senhor. Ele tem centenas de livros escritos. E ele tem tudo que ele conta, todas as experiências, os ensinos dele tem mudado a igreja no mundo inteiro. E olha só, Deus tirou ele e levou ele para um lugar de glória, mas ele teve que obedecer por completo, por inteiro ao Senhor. Então o que acontece muitas vezes nós queremos prosperar, nós sabemos o que temos que fazer, mas o nosso coração não está de acordo com aquilo que nós sabemos. Então eu queria mostrar para vocês algumas promessas de Deus na sua vida. Deus tem promessas para você. Amém. Deus tem promessas de prosperidade nas nossas vidas, muito grandes, muito fortes. Então olha só, Jeremias capítulo 29, versículo 11, é uma promessa do Senhor para você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, planos para dar a vocês esperança e um futuro. Quem crê nisso também? Amém. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante. Quem crê nisso? Amém. Amém. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só, o Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Quem crê nisso? Amém. Amém. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33 diz assim, ó: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois o pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão o quê? Isso aqui você sabe de cor. Isso aqui até a menininha do Gabriel e da Gabi sabe de cor esse versículo. Desde que eu nasci.
Olha o que diz aqui, Josué, capítulo 1, versículo 8 a 9. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha para a pessoa do seu lado e fala: o Senhor, o nosso Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. E quando, olha só, Eclesiastes capítulo 5, versículo 19: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Nós queremos receber esse presente de Deus. Amém. Qual que é o presente de Deus que Deus está dando aqui? Riquezas. Deus concede riquezas e bens, olha só, e capacidade para você desfrutar dele. Olha só, essa é a promessa. Malaquias 3,10. Preciso ler? Aí apertou, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre você tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Quem é dizimista aqui? Eu nunca vi dizimista passar necessidade. Se o dizimista está passando necessidade, é porque ele está fazendo o que o versículo aqui está mandando. Fazer prova. Só existe um texto na Bíblia que Deus manda você fazer prova dele, é Malaquias 3,10, que é quando você é dizimista fiel. E Deus fala: faz prova de mim. Faz prova, irmão. Você está dizimista, está passando por dificuldade, faz prova do Senhor. Pede para ele: Senhor, dá um jeito aí, faz alguma coisa. O que é? Eu quero isso. 1 Timóteo capítulo 6, 6 ao 8, diz assim, ó: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Então, olha só, Provérbios 28, 25: o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Então, olha aqui. Tem várias promessas de prosperidade na Bíblia para mim e para você. Tem várias. Então o Senhor está dizendo: se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí eu volto àquela pergunta: por que então muitos não estão prosperando? Eu quero dar 3 motivos para você. Porque muitos não têm prosperado. Muitos não têm alcançado a prosperidade. E esses 3 motivos têm a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, o primeiro motivo é porque você não está com os seus pensamentos, vou mudar aqui, os seus pensamentos não estão alinhados com a palavra de Deus. Seus pensamentos não estão alinhados com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Simples. Nós falamos aqui de vários versículos aqui que falam que Deus vai prosperar, que Deus vai suprir, que Deus vai te dar condições de você adquirir riquezas, que Deus vai fazer na sua vida. Mas quais são os pensamentos que você tem tido no meio das suas dificuldades? Quais os pensamentos que você tem na hora que as coisas estão difíceis para você? Eu vou testemunhar para vocês. Essa semana foi uma semana muito atípica para mim. Se você pudesse olhar para mim essa semana, você ia falar assim: pastor, inimigo está furioso com você. Você ia falar: pastor, vai se benzer. Você ia falar: pastor, alguma coisa errada aí, hein? Pastor, se cuida. Nem falaram para mim. Essa semana falaram umas coisas assim, mais ou menos assim para mim. Então você ia falar assim: pastor, você está precisando orar.
Essa minha mulher falou para mim, tá precisando orar. Segunda-feira meu carro estourou o cano. Aí, no dia que ele estourou o cano, veio um cara querendo comprar, e não dava para me vender. Aí, tudo bem. Na terça-feira, eu estava com o final do dia, já quase indo embora. Na minha casa, estava com pouco dinheiro no bolso. Eu tinha contado no bolso. Aí eu coloquei guardar o carro lá dentro da troca de óleo lá no meu serviço. Aí quando eu abaixei a porta assim, explodiu a fechadura da porta. Não sei como, mas explodiu. Aí eu tive que ir lá comprar para colocar outra fechadura, né? Aí o dinheiro que estava no meu bolso foi tudo na fechadura. Aí você acha que estava ruim? Eu cheguei em casa, fui tomar banho. Eu abri o chuveiro assim, em vez de cair água, começou a cair fogo do chuveiro. Eu gritei pra minha mulher, tá acabando o mundo, tá caindo fogo do céu. Olha isso. Quase que eu tomo um banho de fogo, pegou fogo no chuveiro, pegou fogo na fiação. E o negócio foi feio. Aí, graças a Deus, lá em casa tem 2 banheiros. Eita, glória, pra tomar banho no chuveiro. Mas olha só. Aí, minha mulher olhou para mim e falou: nossa, tem alguma coisa errada. Eu falei: tem alguma coisa errada, mas quero dizer que está chegando bem esse dia na minha vida. Eu falei desse jeito, cara. Deus vai fazer alguma coisa bom vai acontecer. Aí eu fui conversar com alguns irmãos. Perguntei para os irmãos como é que estava o dia deles, como é que estava a vida deles. Alguns irmãos falaram: pastor, essa semana foi difícil, é ruim, é isso. Eu falei: como situações difíceis na sua vida acontecem, o que você pensa? Aí eu pergunto para você também nessa noite: quando situações difíceis na sua vida acontecem, o que você pensa? Porque em todas essas situações eu olhei e falei assim: Satanás, você não vai fazer eu murmurar. Eu não vou murmurar, Satanás. Não, você também não vai tirar minha paz. Aí, eu perguntei para os irmãos, alguns irmãos, pastor, estou me sentindo fracassado. O outro falou: pastor, eu me sinto derrotado, eu me sinto. Aí ele falou uma palavra que eu não posso falar aqui, não vou falar, tá bom? Aí o outro falou assim: aí eu pergunto, Senhor, o que eu tenho feito de errado? O que eu tenho errado? Aí o outro falou para mim assim: isso aí é consequência do meu pecado, o pecado passado, estou colhendo os frutos hoje. Aí, irmãos, é por isso que muitas vezes nós deixamos de prosperar, por causa de pensamentos errados, pensamentos contrários. Na primeira luta, na primeira tribulação, na primeira angústia, no primeiro problema que você passa muitas vezes, o diabo ele vai lançar pensamentos em você. Pensamentos vão vir sobre você de que as promessas que Deus fez para você não valem nada. Olha só os pensamentos. Aonde foi que eu errei? Pensamento errado. Por que o pensamento errado? Porque a bênção de Deus não vem sobre sua vida só quando você acerta. Já pensou? Se todas as vezes que você errar, Deus deixar de te abençoar, irmão, você está lascado. Sim ou não? Não é por mérito que o Senhor te abençoa. O Senhor te abençoa porque Ele é Deus poderoso. Você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Glória a Deus. Eu me sinto um nada, fracassado. Você não é fracassado. A Bíblia não fala que você é fracassado. A Bíblia fala que você é o quê? Mais do que vencedor. Então olha só, irmãos, seus pensamentos
quando os seus pensamentos vão contra. Aí o outro falou, né, pastor, isso aí é erro do meu passado, que eu fiz muita coisa errada, agora eu estou colhendo. E Jesus não pagou o seu passado, Jesus não apagou o seu passado. Aleluia! Jesus não te comprou com o sangue de Deus. Aleluia! Seu pecado não foi perdoado no seu passado. Aleluia! A única coisa que você vai colher agora é bênçãos. Glória a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Os seus pensamentos impedem você de prosperar. Os seus pensamentos distantes da palavra de Deus. Por quê? Porque aí entra a segunda coisa. Quando você tem pensamentos errados, os seus pensamentos errados, eles anulam a sua fé. Eles anulam a sua fé. E sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Sem fé é impossível você conquistar. E aí os seus pensamentos tomam conta do seu ser e impedem você e afastam você de Deus. Então eu quero ler outro versículo aqui para você. Abre lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Vigiai. Olha só, presta atenção. Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa, outra versão diz amargura, brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Isso aqui é importantíssimo você entender isso aqui. Olha o que diz aí: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que nós temos que prestar atenção e acender um alerta dentro de nós para que ninguém se exclua. Não, olha aqui, ninguém vai te excluir da graça de Deus, mas você pode se excluir da graça de Deus. E o apóstolo Paulo está falando: toma cuidado com isso. Como que eu me excluo da graça de Deus? Com os pensamentos. Quando eu tenho os pensamentos que vão contrário à palavra de Deus, eu acabo me excluindo da graça de Deus. Quando eu tenho pensamento, eu vou usar esses argumentos que eu vi. Quando eu tenho pensamento que eu estou em pecado, então eu me conformo com isso. Não, então já que eu pequei, então eu vou colher isso aí mesmo, vai colher, então eu tenho que reclamar, eu tenho que colher isso. Não, já que eu sou um fracassado mesmo, eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada, então eu tenho que me conformar com isso, toca o barco. Não, já que Deus não quer fazer, então eu tenho que continuar assim. E aí o que acontece? Você se exclui da graça. E aí o apóstolo Paulo está falando: tenha cuidado com isso, porque o diabo não pode excluir você da graça de Deus. As circunstâncias não devem excluir você da graça de Deus. Só você pode se excluir da graça de Deus. Com o quê? Com pensamentos que vão contra a palavra. E aí, deixa eu te falar, esses pensamentos trazem uma colheita para você. Qual que é a colheita? Ele está falando aí, olha só: que nenhuma raiz de amargura, raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão. Então olha só, esses pensamentos que são contrários ao que a palavra de Deus diz, traz confusão na sua mente. Trazendo confusão na sua mente, ele vai criar uma atitude. Qual que é a atitude? Você vai ficar magoado. Tem muita gente que fica magoado com Deus, porque espera muitas vezes receber. Eu perguntei aqui: você crê naquilo que Deus está falando? Você crê nesses versículos que eu acabei de ler? Todo mundo falou que crê, mas chega na hora de você desfrutar, o que acontece? Você fica duvidando que Deus pode fazer isso. Por quê? Porque os seus pensamentos estão contra aquilo que Deus está falando. E aí isso gera o quê? Gera uma mágoa contra Deus no seu coração. A tendência, olha aqui para mim,
a tendência de quem está com pensamentos contrários à palavra de Deus no seu coração, a tendência é o quê? É ficar amargurado. Aí você começa a ficar pensando assim, nossa, mas eu faço tanta coisa para Deus, eu oro, eu jejuo, eu lidero célula, eu não falto no culto, nossa, todo dia eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu ajudo as pessoas, por que Deus não faz nada na minha vida? É forte. Por que Deus não está vendo o que está acontecendo? Aí você fica magoado com Deus. Aí isso diminui a sua fé. Você já não ora mais com tanta intensidade como você orava. Aí a sua atitude, o caminho que você começa a percorrer é o quê? É o caminho do distanciamento. As pessoas ficam magoadas com Deus e se distanciam dele. Não quer mais orar, não quer mais buscar, não tem mais tanta fé como tinha. Começa a esquecer das promessas. E aí ela se distancia de Deus. E aí ela vai para o caminho contrário. Ela vai o quê? E é o que acontece com muitas pessoas, com muitos crentes. Ele fala assim, então agora eu vou cuidar da minha vida. Já que Deus não está fazendo, então eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí o que ele faz? Aí ele começa a largar as coisas de Deus de lado, começa a mergulhar nas coisas do diabo, nas coisas do mundo. Aí ele começa a deixar de vir na igreja, porque agora eu tenho que trabalhar de domingo, porque agora eu preciso, começo a trabalhar das 8 da manhã às 9 da noite, aí já não sei se vai dar tempo de eu ir, não sei se vai dar tempo de eu fazer, e as coisas de Deus vão ficando o quê? De lado. Por quê? Porque por causa de pensamentos que estão desviando você da palavra. Mas tem um outro caminho que você pode tomar. E é o caminho que Deus muitas vezes quer que você tome, que é o caminho do quê? Do quebrantamento. Então, na hora que você está aí nessa dificuldade, nesse problema, passando por dificuldade, é hora de você ir para os pés do Senhor. É hora de você clamar a Ele. É hora de você buscar o Senhor. Senhor, me ajuda. Que nem eu falei o testemunho desse pastor. Ele não ficou magoado, ele não ficou triste com Deus, ele não ficou desacreditando no que Deus tinha para ele. Não, ele foi buscar Deus. Senhor, ó, tinha isso, tinha aquilo, agora aqui está faltando isso, está faltando aquilo, o que é? Tem alguma coisa. E aí é onde Deus vem e fala com você. Então eu quero dizer para você, quais são os pensamentos que você tem tido com respeito às coisas que têm acontecido na sua vida nesses dias? Você precisa voltar ou analisar os seus pensamentos. Os seus pensamentos devem estar alinhados com a palavra, porque só assim vai gerar fé no seu coração. Só assim a palavra vai surtir efeito. Então, você tem que estar alinhado com a palavra, você tem que estar buscando. Você tem que declarar na hora da situação difícil, na hora do problema. É aí que é a hora de você declarar o que Deus está falando. E aí é a hora que você fala, Deus vai suprir, Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Amém. É nesse momento em que a sua fé é testada, meu irmão e minha irmã. E aí, quando você alinha os seus pensamentos com a palavra, o milagre acontece. Quando você alinha os seus pensamentos com a palavra, o Senhor vem ao seu socorro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra. Amém. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus vela pela palavra. Deus vela por aquilo que Ele falou. E se Ele falou que Ele vai suprir suas necessidades, Ele falou que vai derramar riqueza, Ele falou que vai te abençoar, Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. Eu creio, vai ter que alinhar, alinhar de acordo com a palavra. Amém. Então, para de duvidar. Olha para o seu irmão e fala, para de duvidar. Um desses pensamentos. Um desses pensamentos, meu irmão. Tem que chegar agora e você começar a alinhar os seus pensamentos a partir de hoje. Você quer prosperar? Quantos querem prosperar a partir de hoje? Amém. Você tem que começar a alinhar os seus pensamentos. Aleluia. Alinhe os seus pensamentos de acordo com a palavra. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de se achar incapaz. Para de se achar que você não é merecedor. Amém. Para de se sentir um fracassado. Lute contra todos esses pensamentos e sentimentos. Satanás, aqui não.
Aqui não. Você não vai me tirar o meu foco. Você não vai me tirar do propósito. Você não vai. Eu vou para Jesus. Amém. Eu vou ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou, não que você é. Ei, olha aqui para mim. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Amém. Não é que os seus pensamentos estão dizendo para você. Glória a Deus. Amém. Aprenda a identificar o diabo, irmãos. Aprenda a identificar. Então, seus pensamentos. Quando você alinha os seus pensamentos com a palavra, começa a gerar fé. Agora, a segunda coisa que tem que acontecer, primeiro alinhar os pensamentos. A segunda coisa, irmãos, é que colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus não pode ser o segundo na sua vida, Deus não pode ser o terceiro. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Precisa ter um relacionamento com Ele, porque para você ouvir o que Ele tem a dizer para você. Para ouvir, olha só, nós lemos aqui que o Senhor capacita você para adquirir riqueza. Amém. Qual a capacidade que Deus já te deu para você adquirir riqueza? Amém. Dentro de você, olha aqui para mim, eu quero profetizar para declarar isso para sua vida. Amém. Aí dentro de você tem uma capacidade que vem de Deus. Aleluia. Para você adquirir riqueza e desfrutar. Glória a Deus. Glória a Deus. Onde está essa capacidade? Onde está? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Buscar. Amém. Qual é? Tem habilidades, tem dons e tem talentos que Deus te deu, que muitas vezes estão escondidos aí dentro de você. Meu Deus. Segundo a ciência, dentro de você, você tem mais de 700 habilidades e dons e talentos que você ainda não desenvolveu. O que você tem que fazer? Buscar o Senhor para Ele mostrar para você qual é a capacidade, a habilidade, o que é que Ele vai desenvolver em você, para que você tenha essa capacidade de adquirir riqueza. Então você tem que buscar o Senhor, Deus tem que ser o primeiro. Porque tem muita gente que quer somente aquilo que Deus tem a oferecer. Eu vi um testemunho do pastor, meu irmão chegou nele e falou: pastor, eu estou pedindo a bênção para o Senhor, quero mudando de cidade, porque eu recebi uma proposta de uma empresa para trabalhar nessa empresa e eu estou indo para lá. Ele ganhava, na empresa que ele trabalhava, ele ganhava 5 mil reais. Na empresa que ele ia trabalhar agora, fazendo o mesmo serviço, ele ia ganhar 15 mil reais, 3 vezes mais. E aí o pastor perguntou para ele: para qual cidade você está mudando? Ele falou: estou mudando para tal cidade. Ele falou: e aí, você já olhou lá se tem uma igreja igual a nossa para você servir? Ele falou: não. Ele falou: você sabe se lá tem alguma igreja? Ele falou: também não. Aí ele falou assim: então você está querendo sair daqui onde você está sendo abençoado? Deus tem abençoado sua casa, Deus tem abençoado sua família? Tem. Deus tem abençoado, tem feito grandes coisas na sua vida? Tem. Nos seus filhos? Tem. Mas você quer sair daqui e ir para uma cidade que é onde você não sabe se lá a mulher dele tinha sido curada de câncer naquela igreja. Ele falou: você está querendo sair daqui para ir para uma cidade somente para ganhar, porque você vai ganhar 3 vezes mais o seu salário? Ele falou: você não se preocupou nem um pouco com a sua vida espiritual e nem com a vida espiritual dos seus filhos e da sua família? Ele falou: é verdade, pastor. Realmente eu só pensei no salário que eu ia ganhar. Então olha só, esse homem, ele priorizou somente dinheiro, somente o que ele ia ganhar. Ele não priorizou as coisas espirituais, ele não priorizou o bem-estar, o que Deus já tinha feito e o que Deus estava fazendo na vida dele e na família dele. Ele colocou dinheiro em primeiro lugar.
Sabe, muitas vezes você quer prosperar. Mas será que se Deus prosperar você, Deus vai continuar sendo o centro da sua vida, o centro da sua busca? Será que se Deus não te der uma condição um pouquinho melhor do que você tem hoje, você não vai abandonar Deus? Você não vai colocar Deus em segundo plano? Será que se não começar a aparecer serviços, mais serviço para você, você não vai começar a deixar de vir no culto para ganhar um pouquinho mais de dinheiro? Você tem que ver quem que ocupa o primeiro lugar na sua vida. O que é a prioridade na sua vida? O que é a prioridade na sua vida hoje? É ganhar dinheiro ou Jesus é a prioridade na sua vida? Silêncio. Não, glória a Deus. Meu Deus. Que bom. Você está pensando. Será que se aparecer uma oportunidade para você ganhar 3 vezes o que você ganha e você ter que deixar de participar de alguma coisa na igreja, você não vai fazer isso? Então, você quer prosperar a maneira de Deus? Amém. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Amém. Deus tem que ocupar a primazia na sua vida. Deus não pode ser o segundo nem o terceiro. E o dinheiro não pode falar mais alto do que Deus no seu coração. E a terceira coisa, para encerrar, você tem que parar para ouvir Deus. Ei, olha para o seu irmão e fala para ele, você tem que parar para ouvir Deus. Perguntar para você, esses dias você tem ouvido Deus? Você tem ouvido Deus? Eu falei no começo que tem uma maneira mais simples e mais fácil de nós ouvirmos Deus falar. Qual que é? Qual que é? Palavra. Aqui tem verdades, que tem princípios, que tem profecias. Aqui tem a maneira, olha para mim, que tem a maneira correta de você levar a sua vida a ser abençoada. Tem muita gente que quer prosperar a maneira de Deus, mas não quer andar e cumprir, andar de acordo com a palavra. Vou dar um exemplo para você, um exemplo muito claro, que eu acabei de ler aqui agora, Malaquias 3:10. Tem gente que quer prosperar, mas não quer ser dizimista. Tem gente que quer prosperar, mas não dá dízimo. Como assim? Tem gente que quer prosperar, mas não é grato a Deus por aquilo que Deus tem dado. Dízimo é bíblico? Está na Bíblia o dízimo? Sim. Jesus manda dar ou manda não dar? A oferta está na Bíblia? Sim. É para dar ou não é para dar? Sim. Tem muita gente que quer prosperar, mas não precisa uma oferta na casa do Senhor. Eis a questão. Se você quer prosperar a maneira de Deus, você tem que começar a ouvir Deus, o que Deus fala. E uma das coisas que Deus fala para a prosperidade é que dízimo e oferta são coisas importantes. Como você quer prosperar a maneira de Deus sem crer naquilo que Deus está falando? Então eu acabei de falar, ele está falando aqui, olha, trazei os seus dízimos, as suas ofertas à casa do tesouro. E aí vocês façam prova de mim. Olha só, irmão, ele está falando que nós podemos fazer prova dele. Ele fala assim, ó, vocês verão se eu não vou derramar sobre vocês bênçãos medidas. Aleluia. Eu não vou repreender coisas que lutam contra a sua vida financeira. Ei, Deus falando. Você tem que ouvir. Não só ouvir, você tem que o quê? Obedecer. Quer prosperar a maneira de Deus, você tem que ouvir o que Ele diz na palavra e obedecer. Aí quando você obedece, as janelas do céu são abertas sobre a sua vida. Quando você obedece, não tem limites da bênção de Deus sobre você.
as portas se abrem, as janelas se abrem, a prosperidade vem. Então são essas três coisas. Alinhe seus pensamentos à palavra. Alinhe seus pensamentos à palavra. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Cumpra, obedeça à palavra de Deus. Aí a prosperidade vai brotar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém. Você vai ver Deus cuidando de você. Amém. Vamos ficar de pé. Louvor para o Senhor.